Alcides Novunga, na Avenida Joaquim Chissano. Na minha casa, tinha pessoas à minha porta para me impedirem de sair. Estava seguido durante toda a noite, mas e por isso estive um pouco limitado. É muito cedo estar aqui e queria mesmo estar pontualmente às 10 para iniciar a marcha. Teme mais episódios de violência durante o dia de hoje ou insiste nesse apelo para o Não, o meu apelo é que todo mundo vá para casa, porque eu penso que já foi um grandíssimo sucesso. O país está paralisado a 95%. Portanto, isto significa que nós conseguimos os nossos objetivos, que era o objetivo primário. O objetivo primário era exatamente uma greve nacional, uma greve geral. Portanto, a suspensão de toda a atividade laboral pública e privada. Penso que isso foi conseguido. A questão dos cartazes era apenas um complemento em função do assassinato do Elvino. É essa parte que a polícia impediu. Mas a polícia não pode impedir aquilo que depende da vontade popular e particular das pessoas, que é paralisar a atividade. E graças a Deus, o setor público, portanto eu agradeço imenso, o setor público, os funcionários públicos, os polícias, os militares, os chapeiros, o setor informal, portanto toda a gente aderiu ao chamamento da greve geral. Portanto eu penso que já é uma boa etapa. Vamos anunciar a seguir uma segunda etapa que penso que vai ser um pouco mais radical que esta primeira etapa. Então, já também há réplica desta situação que foi vista neste local? Eu não vi ainda uma situação idêntica. O que eu sei é que praticamente 95% a atividade laboral a nível nacional está paralisada. Isso eu tenho certeza absoluta. Conforme eu disse, eu tinha pessoas à minha porta que queriam impedir-me de sair para manifestar-me. Então estive toda a noite ontem com carros da polícia circundando a minha casa. Então tive um pouco de dificuldades de ter informação, digamos, acertada até este momento, porque estava a arranjar maneiras de poder sair sem que eles se apercebessem. Consegui, né? Como? Não vou dizer a ninguém. Os outros ativistas que estiveram a usar as suas plataformas digitais para a convocação deste greve, como é que estão? Como eu disse, caro amigo, fiquei uma hora de tempo a ver se conseguia me libertar do bloqueio que tinha sido feito na minha porta de casa. Então eu agora que vou informar-me melhor, mas eu penso que a coisa mais importante que eu queria deixar aqui, voltava a exortar, moçambicanos estão de parabéns. Moçambique está de parabéns, os moçambicanos estão de parabéns, os jovens estão de parabéns, conseguimos paralisar o país a 95% da atividade. Só ficou 5% são os serviços essenciais. Outra coisa também, não houve atos de violência, não houve vandalismo de bens públicos e privados, que é o que nós sempre defendemos. Então nós conseguimos cumprir com o nosso papel. Infelizmente, a polícia não conseguiu fazer, mas também já foi bom, porque assim está muito claro de onde é que está o problema deste país. O problema deste país não está com o povo. O problema deste país não está com os chamados vândalos que saem no meio do povo. O verdadeiro vandalismo está com as forças de defesa e segurança. O verdadeiro vandalismo está com os... Até não são as forças de defesa e segurança. São as lideranças das forças de defesa e segurança, que não têm nenhuma percepção cívica, política, não sabem o que são direitos fundamentais, não sabem o que são direitos constitucionais. Isto é um direito constitucional básico. Levantar um cartaz e dizer que aquele que foi assassinado, eu estou a mostrar o meu repúdio. Isso é um direito básico. Se um cidadão não tem o direito de mostrar repúdio pela perda de vida, por assassinato de alguém que faz parte da sua família ou de alguém que ele admira, se o cidadão não consegue fazer isso, então isto é pior do que um estado de guerra. Estes aqui que são os verdadeiros terroristas. Eu acho que em Cabo Delgado nós temos insurgentes, mas aqui em Maputo, na liderança das forças de defesa e segurança, é onde nós temos os verdadeiros terroristas deste país. Aí sim. Para a sociedade de 95%, o que implica para que queiram os objetivos políticos? Sim, eu penso que sim, porque se tomarmos em consideração que os serviços essenciais para funcionar, eu acho que anda aí por volta de 2,5%, 3,5%, significa que nós podemos dizer que quase na globalidade os nossos objetivos foram cumpridos. Não, porque depois, volto a repetir, o nosso objetivo fundamental foi o que nós anunciamos já há cerca de uma semana, que o objetivo fundamental era a paralisação da atividade laboral pública e privada. Este era fundamental. A questão dos cartazes hoje foi um complemento em função do assassinato do Elvino Dias. Então, este complemento é que a polícia impediu barbaramente que isso não pudesse acontecer. Então, por essa via, eu posso dizer que estamos todos de parabéns. O povo moçambicano, estamos de parabéns e penso que é um bom sinal
que mostra a capacidade da gente se mobilizar para lutar pelos nossos direitos. E eu creio, quando anunciarmos a segunda etapa, vai ser muito mais interessante, do ponto de vista cívico e político, do que foi agora. Portanto, eu estou muito encorajado que a gente avance com essas manifestações. A manifestação é um direito cívico, não é vandalismo. A manifestação, mesmo nos países que são considerados países do primeiro mundo, quando o povo acha que é um determinado direito que não foi satisfeito, vão à rua, manifestam, levantam cartazes, repudiam o próprio governo. É um direito fundamental, é um direito, eu penso que está na categoria dos direitos como direito à vida. Portanto, se você não pode livremente expressar um repúdio perante um direito violado, então nós estamos numa situação que eu volto a dizer, as lideranças das Forças de Defesa e Segurança e este governo é o que é o verdadeiro terrorista. Ainda considero que em Cabo Delgado temos insurgentes. Os verdadeiros terroristas deste país são estas lideranças da Frelimo, estas lideranças das Forças de Defesa e Segurança. Com estas ações, espera que influencie aquilo que será o anúncio que será feito na quarta-feira pela CNE? Bom, olha, atenção a uma coisa, eu creio que o que nós temos que cumprir com o nosso papel. Qual é o nosso papel? O nosso papel é mostrar o repúdio. O nosso papel é mostrar a reprovação em relação ao roubo desastroso que está sendo feito em relação aos resultados eleitorais. Agora, a consequência que há de advir disso, eu deixo para a consciência dos próprios vogais da CNE, que até este momento não têm mostrado que são pessoas que primam pelo bem público, pelos valores públicos nobres e da verdade eleitoral. Não tem feito isso. Vamos ver, agora tem uma chance de o fazer. Se não o fizerem, como eu disse, nós estamos a prever 4 etapas a seguir. Esta foi a mais branda, a mais tênue, a mais leve. O ponto mais soft foi esta primeira etapa. Ainda temos 3 etapas para implementar até o anúncio final e proclamação pelo Conselho Constitucional. Em princípio, sim. Nós hoje vamos reunir com o grupo de conselheiros. Neste primeiro momento, o que posso dizer é essa exortação para todo mundo ir para casa. É o que posso dizer, sem fazer consulta aos meus conselheiros. Todo mundo vai para casa, todo mundo fica serenamente em casa, porque eu penso que já foi uma grande vitória. Não precisamos levar a fasquia para o ponto de depois sermos acusados de vandalismos, sermos acusados de sermos grosseiros, e depois de nós encerrarmos esta etapa de todo mundo ir para casa serenamente, vamos fazer um anúncio público com uma live de quais são os passos a seguir ainda hoje. Dentro de mais ou menos entre 4 horas de tempo, vamos fazer uma live sobre os passos a seguir. Os seus simpatizantes, alguns feridos, já têm ideia e também... Sim, estou para fazer o levantamento, Estevão, porque eu disse que eu hoje tinha pessoas à minha porta para não sair. Levei 1 hora de tempo para ver se conseguia despistar o esquadrão da morte que estava à minha porta. Então, eu agora que estou praticamente, digamos assim, a cair na real, e agora que vou me informar com os conselheiros, os nossos coordenadores ao nível do país, que dados é que eles têm para, na live que vou dar, dentro de mais ou menos 2 a 3 horas, aí já vou falar de números e dados muito concretos, muito precisos. Está bem? Muito obrigado. Falou em instantes o candidato suportado pelo Partido Podemos, Venâncio Mondlane, que diz ter conseguido alcançar os objetivos, portanto, com o anúncio, a marcha que foi, portanto, deixada ficar a dias através das suas redes sociais. Venâncio Mondlane que diz que foi cerca de 95% dos objetivos alcançados, pelo menos a nível de paralisação em todo o país, e que para já a exortação de Venâncio Mondlane é que as populações devem regressar às suas residências, que devem, portanto, voltar às suas casas, e que as atividades poderão voltar a funcionar de forma normal. E Venâncio Mondlane que dizia que não conseguia sair ainda de casa por conta da presença forte daqueles que ele chama de esquadrão da morte, razões por qual acabou demorando inclusive para se fazer ao ponto onde a princípio tinha sido marcado como ponto de marcha, o local onde foi assassinado o advogado Elvino Dias e também Paulo Guambe, mandatário do Partido Podemos. Mas neste preciso momento importa dizer que continua o aparato policial, conforme se vê pelas imagens aqui na Avenida Joaquim Chissano. A polícia vai controlando. Aqui nas primeiras, ou pelo menos por volta das 9, via-se
uma multidão, uma população, portanto, a fluir em massa ao ponto escolhido para as manifestações, e a Polícia da República de Moçambique, conforme se vê lá, com blindados e também com armas que disparam gás lacrimogéneo, conseguiu dispersar a população. Pode-se dizer que neste momento, aqui na Avenida Joaquim Chissano, o ambiente está calmo, apesar da forte presença da Polícia da República de Moçambique, mas noutra margem, é possível ver, noutra margem, já para quem entra aqui na praça da OMM, é possível ver uma população que também parece que estava expectante em ficar aqui na marcha, mas a exortação já foi deixada a ficar pelo candidato Venâncio Mondlane, de que as pessoas já podem ir às suas residências. Esta população provavelmente estava neste lado onde se previa a manifestação, mas teve que ser dispersa para outro canto. Vê-se um aparato forte da imprensa nacional e internacional a fazer cobertura deste momento. Vamos continuar a mostrar que em algumas ruas já há sinais de calmia, sinais de tranquilidade, conforme vamos descrevendo este ponto em específico. Os carros foram interrompidos a sua passagem. Para quem vem da Matola, por exemplo, não consegue fazer a travessia aqui para tanto a Joaquim Chissano, porque há este aparato policial que continua a fazer o seu papel. Mas é possível ainda ouvir alguns disparos de tiros de gás lacrimogéneo, provavelmente no interior dos bairros, como forma de dispersar e evitar que haja qualquer cenário de vandalização. E é possível ver, aqui está este aparato forte, a polícia continua a se fazer aqui, não sabemos ao certo até quando ou até que horas é que vai permanecer, portanto, a polícia aqui. Mas lá ao fundo vê-se, não sei daqui onde consigo ver, não sei ao certo se estava-se a queimar algum pneu ou se ainda são vestígios da fumaça do gás lacrimogéneo, mas parece mesmo ser um cenário de incendiamento de pneus. Mas, de forma geral, o cenário está amenizado, está tranquilo. Quando chegamos até por volta das 9, ainda se fazia sentir de forma intensa o gás lacrimogéneo, mas tende já a baixar. A rua voltou à tranquilidade. Não sabemos se os manifestantes, ou pelo menos os que pretendiam cá fazer as suas manifestações, digamos, em algum momento referia-se pacíficas, se voltam depois que a Polícia da República de Moçambique se dispersar. Não sabemos ao certo, mas está tranquilo. E vamos escalando outros pontos. Que dizia que ouvem-se ainda alguns disparos de gás lacrimogéneo ou tiros que suponhamos sejam gás lacrimogéneo, mais para o interior daqui da zona do Machaquene, e o cenário é este. Aqui é a presença extremamente forte da Polícia da República de Moçambique, inclusive segmentada, não é? Temos, por exemplo, lá ao fundo, o meu colega César pode mostrar a força da Polícia Canina, que parece estar pronta para agir em caso de quaisquer que seja a situação. Mas ali na praça da OMM, justamente no raio da praça, vê-se ainda um amontinado de jovens que parecem fazer um corredor para que Venâncio Mondlane possa passar. Não sei ao certo o que é que se pretende, mas é possível ver lá, César, vê-se esse circuito, tenta-se vedar, possivelmente, enquanto o candidato Venâncio Mondlane continua a deixar o seu discurso para a imprensa, umas horas depois de ter dito que não conseguia sair da sua residência. Ouvem-se ainda tiros deste lado, de gás lacrimogéneo. Ainda há tiros, tanto o carro blindado da polícia continua a fazer a sua patrulha, mas mais incidências poderemos trazer deste ponto. Para já vamos trazendo, passa a repetição, essas incidências daqui da praça da OMM, especificamente neste corredor da Avenida Joaquim Chissano, onde previa-se uma manifestação.